Olá, internauta, ligado no facebook.com/Jornal Repórter Diário. Uma ótima tarde para você. Começando agora mais um Rastilho, o resumo semanal das notícias de política aqui da região do ABC Paulista. Meu nome é Carlos Carvalho e ao meu lado estão Samuel Boss. Boa tarde, internauta, Gustavo, Carlos e Raíssa na produção hoje. E apesar de ter começado o Rastilho feito Carlos Alberto de Nóbrega, não é o Carlos Alberto de Nóbrega, é o Gustavo Baiana. Boa tarde, Baiana. No banco da praça, no banco do RD, lendo aqui as notícias do dia, as notícias que acabam de sair aí na nova edição do Repórter Diário. Boa tarde, Carlos, boa tarde, Samuel, boa tarde a todos que acompanham o Rastilho. Lembrando que, além das notícias, vocês sabem, tem os nossos pitacos aqui no RDTV, mas também tem os seus pitacos através da caixa de comentários aqui desta live. Eu sei que tem muita gente que compartilha em grupos, compartilha com os familiares, com os amigos, porém, se você também quer participar do Rastilho, basta comentar aqui na caixa de comentários e aí nós traremos ao ar os seus comentários. Claro, sem palavrão, né? Sem aquela coisinha bonita, que às vezes acontece, sem baixar o nível, que é uma coisa bacana. Vou começar, inclusive, pela versão impressa que o Baiana estava falando, a versão impressa do RD que saiu hoje, que mancheta mais um estudo aqui da RTV em relação aos gastos aqui dos políticos no ABC, mais precisamente das câmaras. Folha de pagamento atinge 5,3 milhões em 3 cidades do ABC, mais especificamente Santo André, São Bernardo e São Caetano, falando dos gastos principalmente com os cargos comissionados, com aqueles cargos que são indicados pelos vereadores quando eles assumem as suas cadeiras nas câmaras. Para trazer rapidinho os números que estão na matéria, estão com mais detalhes da matéria que também você pode ter acesso no nosso site reporterdiario.com.br. No caso de Santo André, temos 223 comissionados que geram por mês um valor de R$1.400.000. Em São Bernardo são 28 vereadores, 276 comissionados, com gasto de R$2.193.000 por mês. E em São Caetano, são 19 vereadores, 107 comissionados, isso que teve uma redução recente, e os gastos são de R$1,6 milhões. A gente já chegou a falar uma vez, isso há muito tempo aqui no Rastilho, sobre os cargos comissionados. Não é que eles não devam existir, lógico que devem existir, são cargos de confiança, são naturais, mas muitas vezes, mas numa época de uma crise tão grande, esses gastos elevados com pessoas que não necessariamente são técnicos, às vezes causam estranheza na maioria das pessoas. Não, a maior estranheza nesse caso aí é de São Caetano, né? Até recentemente não foi aprovada uma reforma administrativa justamente para cortar alguns cargos ali. Então, mas olha a diferença. Santo André tem 223 cargos e você tem 1,5 milhão praticamente. Isso, de gasto mensal. E em São Caetano são 100 cargos, 107 cargos e 1.600.000, cara. São Caetano está em primeiro em tudo, né? Ela quer estar na frente sempre. E o salário médio lá é R$13.000. Dos vereadores. Não, dos assessores. Dos assessores. São Caetano quer estar na frente sempre. Ou seja, o assessor ganha mais do que o próprio vereador. O vereador ganha 10 mil alguma coisa. E aí eu gostei da fala do presidente da Câmara, que disse assim, não, de matemática eu entendo, deixa comigo que eu vou explicar. O primeiro que é formado em matemática sempre... Dá aulas de educação financeira. Aula de educação financeira. Inclusive durante as sessões. Vira e mexe, na hora que vem um projeto lá, ele explica, né, a forma matemática. Então agora, como explicar esses gastos? Está na hora do controle, hein, Pio Mielo? Vamos lá. Na hora... Não, mas é uma coisa assim... Santo André, 1,5 milhão com 223 cargos. São Caetano, 1.600.000 com 107. É assim, se a gente está falando muita disparidade, disparidade. Né? Então a gente tem quantidade aí que chega num valor, né? Que são muitos cargos. Em São Caetano, poucos cargos, mas ganhando muito dinheiro. E lembrando que esse dinheiro ele sai da prefeitura, né? Porque a Câmara não tem nenhum mecanismo de arrecadação, ou seja, a prefeitura tem que bancar a Câmara. 5% do orçamento da prefeitura vai para a Câmara Municipal, independente da cidade. Ou seja, então, no momento que a gente fala de crise, né? No mínimo diminuição de salário. Um salário de R$13.000 para um assessor ganhar mais que o vereador. É que, se eu não me engano, acho que não dá para diminuir por lei o salário, porque vem em cima do aumento do funcionalismo e tudo mais, em cima de uma base. Algo que o Pio Mielo poderia explicar aqui de uma forma mais clara. Mas o que surpreende
é que o valor de São Caetano, esse 1.600.000, acontece depois da reforma administrativa. Ou seja, mesmo com a diminuição de cargos em cada gabinete, aí, né? em cada gabinete, mesmo assim ainda se mantém um valor muito maior do que Santo André, que tem mais que o dobro de funcionários comissionados dentro da sua Câmara. O assessor, o vereador em São Caetano ganha R$10.021. O assessor de gabinete e presidência é de 13 mil, ganha 3 mil. Não, mas é assim como a gente disse outro dia, lá em São Caetano. Há secretários municipais que ganham mais de 19 mil reais. E, teoricamente, o salário do prefeito lá me parece que é de 14 mil. Até segundo estudo do próprio repórter. Exatamente. Lembrando que independente se é o legislativo ou o executivo, ninguém pode ganhar, pelo menos segundo a lei, ninguém pode ganhar mais que o prefeito. Mas nem sempre isso acontece, né? Mas vamos lá. Aqui o assessor ganha mais que o vereador e eu não entendo isso ainda. A gente vai ter que tem nos explicar. Algumas participações aqui. Duarte Gomes está nos vendo. O Carlão Donizete Sanches está dizendo assim, que ele trabalhou na Câmara de Santo André quando eram apenas 4 assessores. Aí ele brinca aqui que ainda dava tempo de dar uma coçadinha aí. Ou seja, hoje nós temos 11. Então, em Santo André tem uma questão ainda fundamental, que é a questão de espaço. Você tem gabinetes que não cabem 4 assessores e são 11 assessores, né, por gabinete, né? Então, você tem ali uma questão física também, né? Não, mas no caso, em São Manuel, por exemplo, nem todos os gabinetes têm 10 comissionados. Eles podem indicar 10 comissionados, mas nem todos têm. Se você for na Câmara de São Bernardo e for em algum gabinete, é impossível ter 10 pessoas ali trabalhando ao mesmo tempo. Então, geralmente, essas pessoas trabalham nos gabinetes políticos, nos bairros e tudo mais. Saindo. Tem muito isso. Mas mesmo praticando o assistencialismo. Fora que a gente está falando, imaginando que tudo esteja ocorrendo nos conformes, tudo oficialmente, tudo bonitinho, como manda a lei. Porque tem também aquela história de você bater lá, tem o nome do fulano na lista, você chega lá e fala, cadê ele? Você pode ir segunda, terça, quarta, quinta... Só Chico Xavier, você não vai achar nunca. Você não vai achar nunca essa pessoa. Não, mas eu acredito assim, o legislativo tem que ter assessoria, eu acredito nisso, que nem Santo André é uma cidade enorme, né? Quase 1 milhão de habitantes, e você tem 21 vereadores para percorrer a cidade, os problemas e tal. Mas me espanta, vou voltar na questão de São Caetano do Sul ter um salário de 13 mil reais o assessor. Aliás, eu acho assim, fica um convite aí para o Pio Mielo, né? Para vir aqui a RDTV, analisar esse estudo aí e expor a versão do Legislativo sobre esses valores, sobre essa disparidade, como a gente colocou aqui. De forma mais detalhada, ele que foi procurado pela nossa reportagem, pelo repórter Bruno Coelho, que fez essa matéria, ele deu a justificativa dele, mas ele pode vir aqui falar de forma mais detalhada. Por que você está no PMDB, mas ainda assim gosta desse número 13? 13. Eu quero aproveitar e parabenizar o Bruno aí, a equipe da redação do Repórter Diário, que vem com essas séries aí de matérias, de uma certa forma, investigativas, apurando aí esses detalhes. Primeiro a revelação dos salários dos prefeitos e o escândalo dos valores exorbitantes. E fez o Orlando diminuir, né? Diminuir, mas a gente vai falar isso daqui a pouco, porque essa história tem tem umas novidades aí sobre essa história da redução de salário do prefeito de São Bernardo, Orlando Moran. Só mandar uns abraços aqui rapidinho. Ricardo Lourenço, Evandro Santos, Rafael Crema, obrigado aí. Abraço a todos. Vamos para Santo André, a gente está fazendo um rastilho, vamos tentar fazer algo mais dinâmico, até porque a gente vai brincar com isso no final, quando a gente falar do que aconteceu no RDTV essa semana, que tem umas coisas bem bacanas. Em Santo André, a Câmara aprovou um projeto ligado aos precatórios, um projeto que visa compensar as dívidas ativas do município pelos precatórios que deveriam ser pagos até o final de 2015. Ou seja, quem tem dívida com o município ainda tem o que receber do município, a gente vai fazer uma conta ali para ver se abate ou a dívida do município ou a dívida da pessoa em si. A ideia do governo é arrecadar 500 milhões de reais com esse projeto, lembrando que o montante de precatório chega a 1,7 bilhão de reais. O precatório é uma das maiores polêmicas dos últimos anos aí entre os prefeitos, não só do ABC, do país inteiro, porque eles não sabem como fazer esse pagamento. Às vezes
é feito o pedido para se transferir mensalmente um determinado valor para o Tribunal de Contas, ou o Tribunal de Justiça, que repassa essas pessoas que cobram as prefeituras na justiça, às vezes muda, tem que mandar dinheiro para a pessoa, muda o montante, então nunca se sabe, e essas dívidas são enormes e vão aumentando a cada dia, porque todo dia tem processo que as prefeituras perdem. Mas é uma questão também de falta de bom senso, porque a prefeitura, se você pegar aí uma grande parte desses processos, foram processos assim, não vamos pagar, são pequenas coisas, né? Exemplo, né? Na minha família teve um caso que o meu pai estava parado, com o carro parado, um caminhão da prefeitura foi e bateu nele, a prefeitura de São Bernardo. Sim. Bateu no carro, o carro teve que mandar para o conserto. O conserto do carro ficaria em torno de R$900. A prefeitura se nega a pagar, você tem que entrar na justiça, eles vão recorrendo para receber. Depois de 5 anos, a prefeitura teve que pagar mais de R$7 mil por conta da justiça. Ou seja, a prefeitura perdeu R$6 mil, sim, mais o advogado, mais toda a questão burocrática, por simples questão de não querer lá resolver o problema. Então, dentro desses precatórios, há precatórios que você pode ter uma solução um pouco mais complexa, mas tem precatórios de gente que só quer receber porque foi prejudicada pela prefeitura. Sim. A prefeitura ainda se coloca como vítima. Não, a prefeitura prejudicou uma boa parte dessa gente que está esperando receber, mas fica nesse imbróglio, não vamos pagar, vamos juridicamente. Aí depois acontecem os sequestros e aí o prefeito chora. Né? Que é o grande medo dos prefeitos, né? Sequestro principalmente nessa época que as prefeituras estão arrecadando muito menos. Imagina, já arrecada menos, já arrecada muito pouco. Esse dinheiro, ao invés de ir para investimentos na cidade, acabam indo para o pagamento dos precatórios. Mas quem sabe disso se resolve, né? Na verdade, quem tem que resolver essa história é lá em Brasília, tanto o governo federal, junto com o judiciário, o legislativo, tentarem achar uma maneira de resolver essa situação dos precatórios. Se bem que agora tem, ainda falando de Santo André, né, a questão dos gastos públicos, a própria Prefeitura de Santo André fez questão aí de divulgar essa semana que a cidade agora está em dia com seus fornecedores, né? Regularizou o pagamento aí de fornecedores que não recebiam há meses e está se vangloriando aí. É algo bom, claro, de uma certa maneira, não estou dizendo que não, que colocou a casa em ordem e no que se refere a débitos, né, com fornecedores, que por alguma razão também deixavam, que por esta razão, na verdade, deixavam de fornecer o que deveriam, aí, material escolar, medicamentos, tal, para até papel higiênico. O que dá também é a dualidade de discurso, né? Porque ao mesmo tempo que se faz aquela coletiva de imprensa, olha, a prefeitura está quebrada, nós não vamos conseguir fazer nada. Pois é. E bababá, e daqui a pouco, olha, botamos a casa em ordem, está todo mundo recebendo em dia. Agora... Tal. Aí daqui a pouco, quando vem a cobrança de não, nós pegamos a prefeitura. Não, e aí não, mas agora não pode jogar a culpa no passado, né? Não conseguiram colocar a casa em ordem. Então, se agora desandou, a culpa não foi lá atrás. Agora já um novo ciclo, né? Mas, na verdade, essa história de jogar a culpa no passado, na gestão anterior, a partir do ano que vem, porque passa 4 anos também, como a gente já viu prefeitos aqui no ABC que passaram 4 anos chorando da herança maldita deixada pelo prefeito anterior, não dá, né? É um pouco demais. Na minha visão, a partir do ano que vem, quando esses prefeitos que estão aí entregarem seus orçamentos, eles agora vão definir o orçamento, eles vão elaborar, não veio do prefeito, do chefe do executivo passado. Então, a partir do ano que vem, não adianta chorar. Vocês definiram. E tem uma coisa que o internauta não sabe, que os prefeitos utilizam, que é uma artimanha. É o seguinte, geralmente o prefeito que deixa a prefeitura, ele sai no segundo semestre, obviamente, ele sai em 31 de dezembro, e o segundo semestre para as prefeituras é o pior período, porque não tem arrecadação. Eles vivem apenas de alguns repasses que vêm da União e pequenas contribuições do município ali, ISS e tal. No início do ano, que é o momento da galinha dos ovos de ouro. Então, quando o prefeito assume a prefeitura, obviamente que ele vai pegar dívidas do prefeito anterior a pagar, porque o prefeito não conseguiu no segundo semestre arcar com tudo. Então, entra o primeiro semestre, que aí entra o dinheiro do IPTU e do IPVA, que o IPVA é 50% para o município.
Então, o caixa da prefeitura fica muito maior e ele consegue, então, fazer esses pagamentos e diz, olha, nós colocamos a casa em ordem. Mas no segundo semestre o problema volta de novo. É isso aí. Continuando aqui em Santo André, uma curiosidade em relação à Casa Amarela, a polêmica da Casa Amarela. Outros vereadores de oposição brigaram com os governistas, discutiram e tudo mais, para se fazer uma comissão de vereadores para acompanhar os moradores, né, em relação a esse problema, essa polêmica da mudança da Casa Amarela aqui em Santo André. Beleza, foi aceito, mas não tem nenhum oposicionista no grupo de vereadores designado. São só governistas, o Fumaça do PSDB, o Sargento Lobo do Solidariedade, o Fábio Lopes do PPS, Lucas Zacarias do PTB e o presidente da Câmara, Almir Cicote do PSB. Na verdade, Sargento Lobo, como eu já disse aqui, eu estou acompanhando bem de perto essa história. O Sargento Lobo e o Fumaça, eles já estiveram muito ali no local para onde, teoricamente, será transferida a Casa Amarela, ali na Vila Scarpelli. Eles já estiveram muito ali e o próprio Sargento Lobo gravou vídeos na frente do local onde deve funcionar a Casa Amarela, criticando a postura do Executivo. Mas explica para o nosso internauta a Casa Amarela, porque a gente fala Casa Amarela, pensa que todo mundo sabe o que é a Casa Amarela. Na verdade, não existe mais esse nome Casa Amarela. Esse é um antigo nome utilizado aqui em Santo André, em gestões passadas. Desde o governo Carlos Grana já se usa o nome de Centro Pop. É um espaço para acolhimento de moradores de rua e para isso está tão em alta agora com essas histórias de Cracolândia, de recuperar, enfim. E, teoricamente, um local para que eles possam aprender algum tipo de trabalho, desenvolver algum tipo de atividade visando a reinserção na sociedade. Isso seria. Então, chamam de Casa Amarela porque já existiu esse nome, mas atualmente é Centro Pop. E já o prefeito Paulo Serra deu um outro nome, não vai ser nem Casa Amarela, nem Centro Pop, se não me engano é Projeto Recomeço, alguma coisa assim. Que trabalha com o pessoal de rua. Né? Exatamente. E aí eles estão brigando porque vai descentralizar. Segundo a prefeitura, o espaço, o secretário de Assistência Social, Marcelo Delciro, a Casa Amarela precisa sair de onde está, ali na região do bairro Casa Branca, região central de Santo André, porque a presença de usuários de drogas no entorno acabou comprometendo o trabalho. Nós estávamos falando da Casa Amarela antes da interrupção, que foi feita uma nova comissão de vereadores para acompanhar esse caso da Casa Amarela. O pedido foi feito pela oposição, porém a oposição ficou de fora desse grupo, apenas governistas vão participar, mais especificamente o Fumaça, do PSDB, Sargento Lobo, do Solidariedade, Fábio Lopes, do PPS, Lucas Zacarias, do PTB e o Almir Cicote, do PSB, que vão ver essa questão da Casa Amarela, a transferência da Casa Amarela, a descentralização do problema, do programa de recuperação das pessoas, dos moradores de rua e tudo mais. Essa Casa Amarela que abrigava esse pessoal, a prefeitura quer tirar, na verdade não é Casa Amarela, é Centro Pop, né? O último nome, né? Isso, durante o governo do prefeito Carlos Grana já não chamava Casa Amarela, esse nome Casa Amarela vem lá de trás de outras gestões aqui de Santo André, e já no governo Grana chamava Centro Pop, um centro de referência aí para recuperação, acolhimento de moradores de rua. A proposta ali é não só acolher, ter um espaço aí para alimentação, para banho, tudo mais, mas também que eles desenvolvam atividades com o propósito da reinserção na sociedade, conquistem um trabalho, geração de emprego e renda também para esse público, para a população de rua. O que vem ocorrendo é o seguinte: o secretário de Assistência Social, Marcelo Delcir, que aliás os vereadores querem ouvi-lo agora. Que era para ter ido essa semana, acabou não indo à Câmara. Ele lançou aí essa proposta de tirar a Casa Amarela, eu vou chamar assim de Casa Amarela, porque para o governo Paulo Serra já tem um outro nome, se não me engano é Projeto Recomeço. A ideia é tirar da região ali central, do bairro Casa Branca, e mandar para a Vila Scarpelli. Eu estou acompanhando bem de perto essa história, e dois desses vereadores que você citou, o Sargento Lobo e o Fumaça, eles com frequência aparecem ali no local onde teoricamente vai funcionar a Casa Amarela. É bem pertinho ali, numa travessa da Pereira Barreto, a gente fala, região Vila Scarpelli, Jardim Paraíso, e eles já gravaram vídeos, inclusive, e criticando a mudança, teoricamente ao lado da população que não aprova essa transferência. Então, assim, embora não haja um oposicionista, eles sejam um governo,
eles vinham se posicionando do lado dos moradores. Agora, vamos ver, né? Eu sei que o Williams Bezerra, a população ali também tinha procurado o vereador Williams Bezerra do PT. Eu fico imaginando o seguinte, né? O morador de rua, geralmente, né? Quem mora na rua mora no centro da cidade, né? Tá aqui nos calçadões e tal. Agora, para ele ter um acolhimento, vai ter que pegar ônibus. O morador de rua vai ter Não, eles transfeririam isso para lá, só que porém... Não, transferir, como que o morador de rua que geralmente você mora tá perto das estações, tal. Exatamente. Não, e outra, no centro há outros serviços. Como bem colocou o Carlos aqui, tem a história... essa Casa Amarela, teoricamente, ela não é para viciados em droga, usuários de drogas. Não é para recuperação. Para isso existem os CRAS, que a própria secretária de Saúde disse aqui, vai recuperar um espaço na região central, curiosamente, para desenvolver esse trabalho. Então vai ficar uma logística complicada. E o Marcelo Delcir, secretário de Inclusão aqui de Santo André, ele colocou justamente que a transferência deveria ocorrer porque a população aí, os usuários de drogas, eles acabaram comprometendo o trabalho desenvolvido pela Casa Amarela. E os moradores da Vila Scarpelli alegam que quem garante que esses usuários de drogas também não migrarão para a Vila Scarpelli, enfim, a questão da logística aí é que está... A questão é falar a verdade, ninguém está falando a verdade, o motivo. O real motivo, esses motivos que os caras falam para a imprensa, não, nós estamos... É tudo perfumaria, na verdade existe um motivo, eles devem ter esse motivo real, ó, nós vamos transferir para cá por conta de tirar morador de rua da parte central. Sim, mas há uma reclamação de comerciantes, e não é de hoje, comerciantes da região central que vinham reclamando da presença desses moradores de rua e usuários de drogas ali. E durante a gestão Carlos Grana, já existiu esse debate e se optou por não tirar o Centro Pop de lá. O Centro Pop foi revitalizado e aí veio com essa mesma... Justamente é a mesma coisa, é a mesma proposta. A prefeitura diz agora que vai fazer um novo trabalho, deu um nome novo para o projeto, mas é a mesma coisa. Lá no centro já tem trabalho artesanal, trabalhos manuais aí para aprender. A questão é adesão. Né? Hoje você tem uma adesão aqui, você vai mudar para um local onde precisa pegar ônibus para chegar até lá, né? Porque o morador de rua não vai pegar todos os seus pertences, o cobertor, aquilo que ele tem, se ele trabalha com reciclável, para andar até lá, para ter algum tipo de dignidade. Ele vai continuar aqui, vai piorar a situação, porque ele vai continuar no centro, não vai ter o que fazer, não vai ter uma ressocialização. Eu acho importante falar também, muita gente deve estar ouvindo a gente perguntando aí, mas por que exatamente que os moradores ali do Jardim Paraíso, Vila Scarpelli, não querem esse centro ali? Eles alegam que o espaço vai funcionar em frente a uma escola estadual, uma escola que tem aulas aí de ensino fundamental, tem outras 2 escolas próximas, um colégio particular inclusive, uma outra escola com crianças bem pequenas, e eles temem, segundo eles, que não só os moradores de rua passem a frequentar a região, mas os usuários de drogas, com isso criminalidade, colocando a vida dessa criançada em risco, é o que alegam os moradores. E eu já disse aqui, eles pedem para a prefeitura um CESA ali para o bairro. Enquanto isso, a EDTV vai acompanhando esse caso. Para fechar Santo André, o ex-deputado federal Wanderlei Sirac, que na semana passada deixou o PT, inclusive esteve aqui nos estúdios da EDTV, vai anunciar ainda essa tarde a sua filiação, oficialmente a filiação ao PCdoB, algo que inclusive já foi antecipado pela gente no nosso site na semana passada, e às 5h30 da tarde, ele, acompanhado do presidente estadual do PCdoB e deputado federal Orlando Silva, estarão aqui no RDTV, apresentação do Gustavo Baena, para falar um pouco, dar mais detalhes sobre esse assunto aqui na live do facebook.com. O Carlão, que tinha perguntado se vai ter entrevista hoje, tem entrevista então com o Sirac e o Orlando Silva em primeiríssima mão. Exatamente. Vamos para a Assembleia do Campo, que é a questão dos salários, que a gente tinha dito na primeira parte do rastilho, quando nós estávamos comentando sobre o salário dos vereadores, tinha um estudo que foi feito pelo RD sobre o salário dos prefeitos e depois de um mês desse estudo, surgiu a informação de que o Orlando Morando pretende reduzir o seu salário de 3.500 para 25.500. Esse projeto aí... 30.500. 30.500 para 25.500. A questão é que a expectativa era que essa votação acontecesse essa semana, mas não ocorreu, porque ainda estão verificando na prefeitura se existem pessoas que ganham acima de 25.500.
Se existir essas pessoas, o Orlando não pode ganhar 25.500, tem que ganhar um pouquinho acima disso. Ou seja, a redução não vai ser tão grande como ele gostaria que fosse. Como ele não gostaria, na verdade ele fez por conta da matéria que saiu no RD, e ele ficou com vergonha de ganhar o salário mais alto do Brasil e fez toda o segundo salário do Brasil. Aí ele ficou com vergonha, ele fez uma atitude política e agora ele, com a atitude política dele não muito bem arquitetada, vai ter que ver e de repente ele vai ter que levantar, aumentar o salário de novo. Na CPI do lixo também teve o depoimento do Alfredo Buza, que foi ex-secretário de Planejamento Urbano e também foi secretário de Obras de São Bernardo durante a gestão do prefeito Luiz Marinho. Chegou a ser preso no final do ano passado por causa da Operação E-Festa da Polícia Federal, que investigava obras, como a obra do Museu do Trabalho do Trabalhador lá no centro de São Bernardo, que não fica pronto nunca, ainda está um embrolho danado sobre aquela obra. O Alfredo Buzo foi falar sobre o contrato, na verdade uma rápida oitiva ali, durou 20 minutos, foi mais para se entender quem era responsável pelo que ali dentro dessa história do lixo. A expectativa é que daqui a 2 semanas, na nova reunião, os vereadores chamem outros secretários do governo, do então governo de Luiz Marinho, para depor sobre essa situação, lembrando que eles têm que redigir o relatório até o final de agosto, para que ele seja votado no dia 6 de setembro e assim ser entregue ao Ministério Público. Ainda é uma história muito enrolada lá em São Bernardo do Campo. Vamos para Diadema, que é o outro destaque aqui da versão impressa do RD, que também está no nosso site reporterdiario.com.br, que é a questão do Michels e o consórcio, essa novelinha bacana, mexicana. Segunda temporada. O que aconteceu? Ontem, na Câmara de Diadema, foi aprovada uma moção para que o Legislativo judicialize essa situação, ou seja, peça para que o Judiciário indique quem está certo nessa situação. O Michels, que pediu para a cidade deixar o consórcio sem passar pela Câmara, ou o consórcio que, segundo o seu estatuto, diz que tem que passar pelo crivo dos vereadores esse pedido ou não de saída da cidade, da entidade regional. O Michels foi procurado ontem para relatar a situação, disse que a Câmara deveria cuidar da situação dela, que ele não tem que levar situações de gastos para a Câmara, para ser debatido na Câmara, e ainda falando sobre o consórcio, ele disse que a entidade regional precisa passar por uma reforma. Na verdade, ele usou a palavra refundação, de refundar o consórcio. A ideia que ele considera melhor para o consórcio é que é a ideia antiga, antes de virar um consórcio, uma entidade pública. Ou seja, ser um lugar para ideias, e não para investir gastos, investir, e não ter esse retorno em obras para o município. Aquela velha história, a gente já comentou tanto sobre esse assunto, eu não sei se vocês têm algo a mais para comentar sobre isso. Eu igual a atriz lá. Glória Pires, no Oscar. Não quero. Não tenho condições de opinar. Não tenho condições de opinar mais sobre isso. Essa história do consórcio, ele criticou também a questão de Brasília. De novo, do escritório de Brasília. Resumindo, é uma briga entre ele e Orlando Morando, ponto. Já é pessoal a questão. Já é pessoal e sei lá, né? É melhor eu ficar quieto. Outro do Michels em relação à aproximação dele com o PPS. O PPS hoje faz parte da oposição de Diadema, tem 3 vereadores ali. O Michels está querendo aproximar o partido para ver se consegue maioria na Câmara. Inclusive, com essa maioria, ele poderia aprovar projetos como a saída do consórcio e a reforma administrativa, que ele até agora não mandou, porque ele não tem condições políticas de aprovar isso dentro do Legislativo de Diadema. Enquanto isso, estamos acompanhando. Vamos partir para Ribeirão Pires, uma cidade tão querida para a nossa redação. Muito. As contas do ex-prefeito Clóvis Volpi, em relação à gestão de 2012, foram reprovadas pelo Legislativo. Tinha um parecer técnico contra essas contas, e aí o Legislativo, por 9 votos a 8, acabou reprovando essas contas do Volpi. Ele fica inelegível por 8 anos, porém o Samuel pode até falar melhor que ele estava ali próximo no dia desse julgamento, dessa sessão da Câmara. O Volpi ainda diz que quer reverter essa situação na justiça, que ele diz que essa inegibilidade dele é momentânea. Na verdade, a gente acompanhou lá, o que acontece logicamente que
quando você vai se votar contas, é um parecer político, né? Você faz um julgamento como foi do Auríquio. E o que aconteceu em Ribeirão, ele teve 8 votos, né? Estranhamente ele não teve voto do PPS, que era do Dedé. Ele precisava de 12 para se safar, né? 12. Não teve do PPS, também não teve do Amauri, que era do PV. Que chamou a atenção o discurso do Amauri na sessão, que ele falou, Volpe é meu amigo, admiro o Volpe, admiro o que ele fez para a cidade, mas eu vou estar com razão, eu vou estar a favor do Tribunal de Contas. O pretexto de todos os vereadores foi não querer contrariar o Tribunal de Contas. Esse era o discurso oficial. Da base. Mas o que chamou a atenção foi o PPS não ter votado, né, que foi vice do Volpe, através do Dedé. O Amauri, porque é do PV, e na época o Clóvis era vereador pelo PV, ou seja, você está dizendo que o prefeito pelo PV, e o amigão Dorto, que até o último minuto tentou, o irmão dele, o Charles, tentou ser vice do Volpe ou ser candidato pelo grupo do Volpe. Mas o fator principal tá tudo dentro do jogo, né? Os oposicionistas vamos deixar ele inelegível e deixar ele elegível, tá tudo certo. O que o Volpe argumenta agora, levando em conta o que aconteceu com o Auríquio, é que ele não foi ouvido, que ele não... O prazo, não cumprir o prazo. Ele teria o Rubão, presidente da Câmara. É o seguinte, ele teria que entregar, ele poderia entregar sua defesa em relação a esse caso até às 5 horas da tarde da última terça-feira. Só que o Rubão foi lá e convocou uma sessão para a própria terça-feira, que já é diferente, porque a sessão de Ribeirão Pires era a quinta, geralmente. Sim. Às 2 da tarde, ou seja, não dando muito antes do prazo estipulado para a defesa do Volpe. E ele queria fazer a defesa oralmente e tal. Então ele vai tentar anular a sessão, assim como fez o Auríquio. E, na verdade, agora vai ter uma disputa judicial, porque ele fica inelegível até, na verdade... Por 8 anos. Por 8 anos. Ele diz já que vai ser candidato. Então a briga hoje lá em Ribeirão é questão... O que permeia Ribeirão não é as contas do Volpe, o que permeia Ribeirão é o seguinte, é o fato de poder ter novas eleições. Porque toda a sessão da Câmara vem sempre o mesmo assunto, por conta da fragilidade jurídica do que está acontecendo com o Kiko. Então Ribeirão Pires ainda não parou para poder ter um mandato. Ou seja, o Kiko não está tendo condições de ser um prefeito e dizer, olha, 100% ali dedicado. Em todo momento tem gente articulando porque acha que vai ter novas eleições. Rubão, Amigão, Amauri, esse povo todo está ali esperando. Você sabe que eu acho, ou seja, mais ou menos o que acontece com o Temer, está acontecendo com o Kiko. O próprio Volpe também tem... Estão tentando colocar o Kiko ali na fritura. O Dedé, que se você pega o jornal, então assim... Há um processo eleitoral aberto em Ribeirão. Mas eu diria que deixa o homem trabalhar, até porque a gente sabe que, se for acontecer algo com o Kiko, isso vai demorar. Então, assim, não vai ser para amanhã, igual o pessoal está achando que amanhã... Eu defendo o seguinte, ganhou a eleição, foi que nem na época da Dilma. Ganhou a eleição, agora aguenta. Né? Ganhou! É o jogo. O jogo é o seguinte, urna. A urna diz que quer, ponto. Não, mas por mais que eu estou dizendo, a população não pode ser penalizada, por mais que eles batam e insistam aí nos bastidores, gente, isso não vai ser tão rápido. Não é assim de uma hora para a noite. Mas do dia para a noite, de uma hora para a noite. Está vivendo esse momento porque a parte política fica gerando isso e perde a desestabiliza também. Desestabiliza o governo tenta emplacar as coisas. Dentro da Câmara você vê que já as coisas do governo não andam, então assim, ou se tem lá em Ribeirão um bom senso de falar, olha, é a cidade que está em jogo, ou senão nós vamos ficar 2, 3 anos, quem vai perder é a cidade. Estão forçando uma nova eleição, né? Teoricamente o Kiko é a Dilma e o Dedé é o Aécio. Isso, exatamente. Vamos ver o que vai dar isso. Lá em Rio Grande da Serra também problemas em relação ao prefeito Gabriel Maranhão. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo adiou a decisão sobre a cassação ou não do mandato do prefeito Tucano, porque o Maranhão é acusado pelo Ministério Público Eleitoral de abuso de poder político por reforma na paróquia São Sebastião, uma denúncia que foi feita pelo Claudinho da Geladeira, que foi candidato muitas vezes a prefeito de Rio Grande da Serra pelo Partido dos Trabalhadores. Então esse caso ainda vai se resolver. Vai demorar também. Vai demorar, mesmo se for Gabriel é capaz de terminar o mandato. Termina o mandato. Ribeirão.
Se preferiu Ribeirão logo depois, fazer que nem o Kiko acabou fazendo. Em Mauá, o Átila Jacomozzi, prefeito, visitou, junto com o Alex Manente, deputado federal, visitou o Ministério de Minas e Energia para tentar resolver as questões sobre o polo petroquímico, uma coisa que ele já tinha dito aqui na entrevista, os problemas em relação ao repasse, problema de impostos que a cidade precisa receber, acaba não recebendo, muito desse dinheiro acaba indo para Barueri, vai para São Caetano, que distribuem, né? Que distribui. Então ele quer resolver a situação o mais rápido possível. Vamos ver se ele vai conseguir. Você falou aí do Átila com o Alex Manente. É interessante a gente fazer a leitura de que o Alex Manente tem trabalhado regionalmente para tentar fazer uma força da liderança do Orlando, né? Porque o Orlando ganhou muita força sendo prefeito, presidente do consórcio, os integrantes do grupo dele também, o Paulo Serra, o Kiko. E o grande rival agora é o Alex. Então o Alex está conversando muito bem com o Átila e conversando muito bem agora com o Lauro. Com o Lauro Michels. Então, como que eu posso dizer? Essa movimentação política é de começar a observar o que o Manente está tentando articular de estratégia. Se não houver nenhum tipo de mudança em torno da lei eleitoral em relação às coligações, porque uma das pretensões da reforma política é acabar com as coligações para a eleição proporcional, que é a eleição de deputados e tudo mais. Se não acontecer nenhuma mudança, fatalmente o Lauro vai apoiar o Alex Manente na sua reeleição, na sua tentativa de reeleição a deputado federal. Mas primeiro tem que resolver as questões de Diadema lá para ver se o PPS vai ou não vai para a base de governo. Para terminar aqui, trazendo a lista do RDTV, até uma brincadeira que quis fazer na primeira parte do Rastilho. Essa semana tivemos a presença do Luiz Turco, deputado estadual. A final aqui do Rastilho online, com mais partes que o Star Wars. Mas vamos tentar terminar. A gente estava finalizando a história do Alex Manente, já falando do cenário que o Alex Manente está tentando fazer na região, com alguns prefeitos, já visando as eleições de 2018. Na verdade, a gente está observando que ele está fazendo uma movimentação com quem não é muito próximo ao Orlando, né? Então ele já tem uma proximidade com o Auríquio, né? Ele está buscando agora com o Lauro, lógico que em troca do PPS ajudá-lo lá na Câmara, e também com o Átila, que o Átila precisa de um candidato deputado federal que seja forte para dobrar com o pai dele, que vai ser candidato a estadual. Exatamente, então vamos aguardar essas decisões que devem sair, deve ser já até o final desse primeiro semestre, que já deve sair algumas dessas decisões pelas cidades, principalmente em Diadema. Só para finalizar aqui, trazendo o RDTV, o que aconteceu essa semana no RDTV, aqui nos estúdios. O Luiz Turco, deputado estadual, veio na última quinta-feira, também veio na quinta-feira a Elza da Silva Carlos, a professora Elzinha, que é a secretária de Política Comunitária e Institucional de Ribeirão Pires. Diz que a secretaria vai mudar de nome, porque ela acha esse nome feio, parece que é cadastro de negativado, SPCI. A Flávia Dotto, que é a primeira-dama de Ribeirão Pires e presidente do Fundo Social de Solidariedade, também veio aos nossos estúdios na última terça-feira, falou um pouco do trabalho do Fundo Social, inclusive essa semana começou a campanha do agasalinho, não só de roupas para bebês, mas também cobertores, outros acessórios. Fraldas, enfim, trocadores, o que as pessoas tiverem, carrinho para bebê. Exatamente. Também o Coronel Faria, que é o novo comandante da Polícia Militar aqui na região, veio se apresentar aqui à população através do RDTV. E na última quarta-feira ocorreu o debate entre os coordenadores regionais do PT, Carlos Gana, do PSDB, Márcio Canuto, e também o Nilton Tristão, que é cientista político. Eles vieram falar um pouco do cenário político aqui, não só da região, nacionalmente, principalmente. O posicionamento de PT, PSDB na região com relação ao que ocorre no país, os reflexos dessa crise institucional e política, econômica aqui em nossa região. Foi um debate até acalorado, demorou 1h50, né? Demorou mais que o nosso Rastilho aqui mesmo em 3 partes. Demorou mais que o nosso Rastilho, mas foi bom fazer esse debate às claras, junto com o cientista político, ou seja,
você teve acesso aos vários lados aí nessa questão. Porque a gente sabe que a questão política não tem simplesmente dois lados, tem vários lados aí colocados, principalmente num país que está vivendo uma situação perigosa, podemos dizer assim, em relação à sua presidência da República. Temerosa. Literalmente temerosa. E não dá para saber qual será o futuro da nossa nação e quem poderá nos defender, né? Olha que eu já fiz essa pergunta em redes sociais e colocaram aqui justamente ele poderia nos salvar. Olha, Chapolin. Mas eu acho que o interessante aí desse encontro também do Márcio Canuto, que é o coordenador regional do PSDB, com o Carlos Grana, ex-prefeito de Santo André e coordenador regional do PT. Acho que o interessante desse encontro foi aí a gente trazer dois partidos que nas últimas eleições polarizaram sempre, não é? E ouvir os dois, né? Ter esse lado meio fla-flu também, mas ter o contraponto de um cientista político e tentar, o que permitiu também para o espectador observar que há as paixões aí de cada lado, cada um defendia também o seu próprio partido, mas também haviam pontos de vista que convergiam. Até porque, né, o PT e o PSDB já foram muito parecidos no início, né? Havia até uma movimentação na década de 90 de unificar os dois partidos, olha só. E curiosamente, né, a gente no Brasil agora observa uma situação que o PSDB, que ajudou a colocar o Temer ali, não é, que apoiou, pode ser esse PSDB que vai definir o futuro do Temer e pode ser esse PSDB que vai colocar o Temer para fora, né? Porque na semana que vem, a partir do dia 6, né, se eu não me engano, vai ser julgada a chapa Dilma Temer e as ações foram impetradas pelo PSDB. E o PSDB ele vai esperar o resultado disso para se posicionar mais claramente. No muro, como sempre fica, né? Mas agora vai ser interessante para saber qual vai ser a reação, principalmente do Aécio Neves, que foi o autor dessa ação contra a chapa Dilma Temer. Então, ele acabou, sem querer, colocando mais lenha nessa fogueira aí. E, ironicamente, ele não pode agora pleitear esse Mas para o PSDB faz uma leitura que, neste momento, é ruim ter uma nova eleição, porque eles estão fragilizados. Essas novas eleições ajudaria o Lula, que já tem a liderança. Se fosse, na verdade, ajudaria mais se fosse uma eleição direta, né? Sim, indiretamente acaba... Para o PSDB, nesse exato momento, a leitura da conjuntura nacional dá ainda para o Temer um pouco de tempo até que se fique mais claro a questão da JBS, a questão do Aécio Neves, para que eles possam se movimentar e ver para... Porque a delação, uma possível prisão do Aécio Neves, por exemplo, traria, logicamente, um desgaste e uma probabilidade de delação. E aí você não sabe o que vai acontecer. Mas tem um outro ponto aí também, não só esse, né? Porque se o PSDB desembarca do governo Temer e apoia eleições diretas, vamos dizer que seja esse cenário, ocorram eleições diretas, o PSDB corre o risco de morrer na praia de novo. E também tem uma outra questão. Se o PSDB fica no governo Temer, ele vai ter que pagar o preço depois de ter apoiado esse governo que, teoricamente, agora a população entende como um verdadeiro desastre. É um xadrez que vai ser complicado de terminar. Um jogo de xadrez complicado de terminar. Vai ser tão difícil de terminar quanto o debate do RDT. Acho que aí Exatamente. A possível justificativa, a mais fácil para o PSDB vai ser dizer, olha... O presidente caiu graças a nós. É verdade. Se não fosse... Mas acabou, né? Acabou. Fim de papo aqui do RDTV. Acabou para você. Acabou agora o rastilho, na verdade. Que o RDTV ainda volta hoje com a entrevista com o Wanderlei Sirac, novo integrante do PCdoB, e o deputado federal e presidente estadual da Legenda, Orlando Silva, que estarão aqui a partir das 5h30 da tarde. Samuel, valeu. Olha, eu só quero deixar aqui como a minha última fala que no próximo Oscar, né, o Aécio Neves deveria ser convocado como o melhor ator
depois daquele Indicado. vídeo. Indicado. Não, Indicado ganhar, é melhor. não precisava em cima. A ganhar direto? A ganhar direto. Ó concurso. Ó concurso. Depois de ele dizer de forma triste, eu nunca fiz dinheiro na vida. Ele morando naquela casa, naquela mansão. Morando naquela mansão em Brasília. Precisou pedir dinheiro emprestado. Ah, eu ia vender a casa de mamãe. Ai, casa de mamãe. Se tá acontece. ruim pro Aécio, Isso, né? se tá ruim pro Aécio, imagina. Tá ruim pra todo mundo. Gustavo Baena. Valeu, Samuel. Até mais. Pessoal, a gente se encontra daqui a pouco, a partir das 5h30, aqui na RDTV. Tem RD Live com Vanderlei Cirac e Orlando Silva. E o assunto, a filiação de Cirac no PCdoB. Lembrando que as 3 páginas do Rastilho estão aqui no facebook.com/Jornal Repórter Diário. E se Deus quiser, se nada atrapalhar, na semana que vem faremos o Rastilho numa parte Rapidinho. Walter Dias Ribeiro, os rastilheiros te mandam um abraço. Um abraço. Abraço, Walter. Abraço a todos os internautas ligados no facebook.com/Jornal Repórter Diário. O Rastilho volta na próxima sexta-feira. Valeu, galera. Até a próxima. Pessoal. Tchau.